Conspiração e guerra santa contra os remanescentes. O alerta através dos profetas. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes, e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno, e anda atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto diz o Senhor Deus dos exércitos, o poderoso de Israel: livrar-me-ei dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, e purificarei como com potassa a tua escória, e tirar-te-ei toda a impureza. Isaías 1, 21 a 25. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. Povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor levanta-se para pleitear, e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo, e contra os seus príncipes. Sois vós que consumistes a vinha, o que roubastes do pobre está em vossas casas. Que quereis vós, que esmagais o meu povo e moeis o rosto do pobre? Diz o Senhor Deus dos exércitos. Isaías 3, 12 a 15. Também veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz-lhe a ela: Tu és uma terra que não está purificada, nem regada de chuvas no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, derramando o sangue, e destruindo vidas, para adquirirem lucro desonesto. E os profetas lhes encobrem isto com cal, tendo visões falsas, e adivinhando-lhes mentira, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Contra o povo da terra tem usado de opressão, e andado roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente ao estrangeiro. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel 22, 23 a 30. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo. Os revoltosos se aprofundaram na corrupção, mas eu os castigarei a todos eles. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Eles irão com os seus rebanhos e com as suas manadas, para buscarem ao Senhor, mas não o acharão, ele se retirou deles. Os príncipes de Judá são como os que removem os marcos, derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Ogeias 5, 1, 2, 4, 6 e 10. E disse eu: Ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça. A vós que aborreceis o bem, e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos, os que também comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis em pedaços como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, ele, porém, não lhes responderá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam: paz, enquanto têm o que comer, mas preparam a guerra santa contra aqueles que nada lhes mete na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e trevas sem adivinhação haverá para vós. Assim se porá o sol sobre os profetas, e sobre eles obscurecerá o dia. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim,
Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós. Nenhum mal nos sobrevirá, portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Miqueias 3, 1-12. O alerta de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais, e vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. João 16, 1-3. O alerta dos apóstolos. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1-2. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. 2 Timóteo 4, 3-4. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro 2, 1-3. O alerta nos testemunhos. Adventistas nominais. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, tal como Judas, trair-nos-ão perante os católicos para conseguirem maior influência contra a verdade. Os santos serão um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos, mas as igrejas e os adventistas nominais, que conhecem a nossa fé e os nossos costumes, pois nos odiavam por causa do sábado, porque não podiam refutá-lo, trairão os santos perante os católicos acusando-os de serem pessoas que desprezam as instituições da sociedade, ou seja, que observam o sábado e fazem caso omisso do domingo. Spalding and Magan Collection, Pags, 1-2. Pois eles vos entregarão aos conselhos, e eles vos açoitarão em suas sinagogas. Isso não significa simplesmente que sereis açoitados nas sinagogas com a língua, como muitos de vós hoje sois nos púlpitos da terra, mas que os homens que fazem elevadas profissões vos tratarão com violência. Review and Herald, volume 2, p. 563. 26 de abril de 1892. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os iníquos e os vis para tomarem conselho contra o povo de Deus. Riqueza, gênio, educação se combinarão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, ministros, e membros da igreja conspirarão contra eles. Pela voz e pela pena, por lisonja, ameaças e ridicularia eles buscarão vencer sua fé. Por falsas representações e irados apelos despertarão as paixões do povo. Testimonies, volume 5, p. 450. Muitos tropeçam e caem, apostatando da fé que outrora advogaram. Aqueles que apostatam em tempo de prova irão, para garantir sua própria segurança, dar falso testemunho, e trair os seus irmãos.
Cristo nos tem advertido disso, de que podemos não nos surpreender quanto às atitudes desnaturais e cruéis daqueles que rejeitam a luz. O desejado de todas as nações, p. 630. Mas, ó que triste quadro! Aqueles que não se submetem à influência do Espírito Santo em breve perderão as bênçãos recebidas quando reconhecem o erro como sendo do céu. Ele removerá o seu Espírito Santo da Igreja, e o dará a outros que o apreciarão. Review and Herald, volume 3, p. 273. 16 de julho de 1895. A apostasia que prevalece hoje é semelhante àquela que se espalhou em Israel nos dias do profeta. Na exaltação do humano acima do divino, no louvor de líderes populares, no culto a Mamon, e no elevar os ensinos da ciência acima das verdades da revelação, multidões hoje estão seguindo após Baal. Profetas e Reis, p. 170. Aqui estão claramente representados dois grupos distintos, formados a partir de um grupo que outrora foi unido. Os membros de um desses grupos estão resistindo à vontade de Deus. Eles deixaram o lado dos fiéis e verdadeiros, e agora estão resistindo às advertências do Espírito de Deus. Review and Herald, volume 5, p. 341. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas, e tomarão posição ao lado dos remanescentes. P.I., página 261. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.